É lamentável, mas não é a primeira vez que isso acontece, que alguém de esquerda, né, ou que eles, os bolsonaristas, acham que é de esquerda, que eles têm como comunista, como aconteceu com a dona Marisa, com o próprio Lula, adoece e eles ficam torcendo para a pessoa morrer, né? Ficam torcendo para a pessoa morrer. E agora, esses falsos cristãos estão nas redes desejando a morte do Papa Francisco, que está doente, tá? Deixa eu só ver a situação do Papa aqui, ler para vocês qual é o último boletim sobre o Papa Francisco, e aí eu conto para vocês o que é que os bolsomínios estão fazendo com o Papa. Olha só, Papa Francisco permanece internado na Policlínica Gemelli, em Roma, após exames revelarem uma infecção polimicrobiana do trato respiratório, informou a assessoria de imprensa do Pontífice nesta segunda-feira. O Santo Padre apresenta um quadro clínico complexo que exigirá internação hospitalar prolongada e ajustes no tratamento, informou a imprensa do Vaticano após a realização de novos exames que confirmaram o diagnóstico. O diretor da sala de imprensa da Santa Fé, Matteo Bruni, informou que o Papa descansou bem durante a noite e que nesta manhã tomou café da manhã e leu alguns jornais. Bruni destacou que os tratamentos estão progredindo conforme esperado, mas que o pontífice permanece sob monitoramento hospitalar e em repouso absoluto, conforme prescrição médica. Ainda não há previsão para alta. A internação impediu que o Papa Francisco conduzisse a oração do Ângelus no domingo, marcando a primeira vez que isso ocorreu desde o início de seu pontificado. A Gleisi Hoffmann soltou um tweet falando: nossas atenções e orações se voltam para o Papa Francisco, desejando que se recupere prontamente. Sua voz tem sido essencial em defesa da justiça e da superação das desigualdades em favor da paz e da solidariedade nesse momento tão difícil da humanidade. Saúde e força. O senador Fabiano Contarato, né, que é muito católico, ele publicou: Faço minhas preces pela saúde do Papa Francisco, peço a Deus para que ele se recupere e se restabeleça o quanto antes. Em tempos sombrios que vivemos, de tanta crueldade no mundo, Francisco é um ponto de luz, um líder que prega a força do amor divino acima da intolerância e da divergência. Eu também acho, gente, que o mundo vai ficar muito pior sem o Papa Francisco, né? Que foi realmente, tem sido, né? Não vou também achar que ele já morreu, né? Mas ele tem sido um oásis nesses tempos que vivemos, assim como o Mujica, o próprio Lula. É uma geração que está aí já idosa, né, gente? Precisa ser substituída, porque o que a gente vai fazer no mundo sem pessoas como o Mujica, sem o Papa Francisco, sem o Lula, hein? O mundo vai ficar um lugar muito difícil de viver só com Trump, Elon Musk. Já imaginaram? Pois bem, hoje os bolsonaristas estavam nas redes. Não vou ler aqui os comentários deles, eu separei aqui o tweet da Érica Cocai, muita gente tentando chamar essas pessoas à razão, tá? De como católicos não podem fazer isso com o Papa, só porque eles acham que o Papa é comunista. Coloca o tweet da Érica, por favor, Tati. A intolerância bolsonarista atinge um novo patamar ao desejar a morte do Papa Francisco, líder que sempre pregou o amor e a justiça. Precisamos combater essa cultura de ódio que envenena a nossa sociedade. Toda a solidariedade ao Papa. E aí alguns perfis bolsonaristas também deram bronca, tá? Também deram bronca nos seus seguidores, né? Como tem um aqui chamado Fala Will, ele fala: eu sempre disse que tenho inúmeras restrições sobre o lado ideológico e político com que Jorge Mário Bergoglio conduz muitas questões e não escondo. Sou católico apostólico romano batizado e crismado na Igreja Católica, não pago de teólogo ou moralista. E acredito ser, sim, dever dos católicos não permitir que a tradição da Igreja seja achincalhada, como desde Bento XVI vem sendo em vários campos. Dito tudo isso, eu jamais desejaria ou comemoraria sua morte, como alguns têm feito. Isso é gente que é do campo da extrema-direita, tá? As respostas ao tweet do cara. Olha só, gente, deixa eu só ler umas aqui para vocês.
Eu comemoraria muito, uma mulher falando aqui, ó, uma patriota pela criminalização do comunismo, Ana Lúcia Simões. Eu comemoraria e muito, tá? Uma outra aqui, ó. Ainda não estou nesse nível de bondade. Acho que está na hora de fazer a passagem. Aí apareceu um aqui. A morte de cada um será conforme suas obras. Ele mesmo disse: não tenho pena, mas também não comemoro. Aí uma outra aqui, Neuza. Eu desejo que morra logo. Nossa, tá cheio, gente. Tá cheio de gente assim. Esse Papa é a maior desgraça da Igreja Católica na atualidade. Então tá lá o nome do Papa Francisco nos trend topics da rede nazi do Elon Musk, com essas criaturas desejando a morte dele, né, gente? Aí depois, quando a esquerda, né, pessoas de esquerda, fazem alguma gozação com o Bolsonaro no hospital porque está com dor de barriga, né, com prisão de ventre, aí se a gente faz alguma gozação, ai, nossa, mas a esquerda está desejando a morte de Bolsonaro. Não, a gente não faz isso, tá? A gente zoa assim quando ele vai para o hospital a qualquer, né? Qualquer, come um camarão, tem dor de barriga, vai para o hospital, tá? A Dilma enfrentou um processo de impeachment, aquele golpe contra a Dilma, com muito mais altivez do que o senhor Bolsonaro, com muito mais coragem do que o senhor Bolsonaro, que se diz um machão, imbrochável, né? Aí eles não gostam. Agora, eles podem desejar a morte do Papa. Que coisa horrível, que gentinha, hein? Nossa, olha, a gente tem o direito de desejar que volte em dobro para quem está aí desejando a morte do Papa, que tenha, que receba de volta em dobro, tá? Eu estou aqui torcendo, né? Não sou católica, nem sou religiosa, então não vou rezar, mas estou na torcida para que o Papa Francisco se recupere, porque o mundo ficará um lugar ainda pior sem ele, que é um homem bom, um homem cristão de fato, um homem. Olha, eu desde que eu nasci, eu nunca vi um papa fazer jus à igreja como o Papa Francisco. Deve ser por isso, com certeza, que os bolsonaristas o odeiam, né?